Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Saindo só quando realmente precisa? Usando máscara sempre, lavando sempre as mãos e usando álcool em gel? Então vamos para mais uma aula de história. Eu sou a professora Adriana. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar do nosso caderno ou folha para fazer o registro, que vocês já estão acostumados, o lápis de escrever e o lápis colorido, borracha e apontador. Eu vou deixar um tempinho para você organizar seu material. Tudo organizado? Então vamos registrar a nossa aula de hoje. Anote a data, aula número 22 e o nosso tema, tropeirismo. Um tempo para você registrar. Olha que bacana os trabalhos que chegaram para mim nessa semana. Atividade do estudante Leonardo Felipe Martins, do quarto ano B, da Escola Municipal Anísio Teixeira. Ele fez a maquete do descobrimento da América e do Brasil. E a Ana Júlia Leverman, do quarto ano, da Escola Municipal Francisco Ibert, me mandou várias atividades dessa mesma aula. Ficou muito bonito, Ana Júlia, parabéns! A estudante Ana Júlia Camargo, também do Anísio Teixeira, fez a maquete do descobrimento do Brasil. A Laura Boing, do quarto ano A da Escola Paranavaí, também fez a maquete. E olha que bacana, ela colocou os Minions como navegadores. E o estudante Rafael de Oliveira Vieira, também da Escola Paranavaí, fez a maquete com os dois barcos
do descobrimento do Brasil e da América. Muito bem, Rafael, ficou muito bacana. Então vamos revisar a nossa aula anterior. Nós vimos na aula anterior que os quilombos se formaram para a resistência dos povos africanos escravizados e que no Paraná existem 37 quilombos remanescentes. E o quilombo Invernada Paiol de Telha foi o primeiro a ter suas terras legalizadas. Os outros 36 estão em processo de legalização. Ao total, são 1.677 quilombos no Brasil. Analisamos o mapa da população paranaense sobre o percentual de pessoas negras e pardas no nosso estado. E a gente chegou à conclusão de que a população declarada negra ou parda são uma grande parcela da nossa população. Vimos a linda história de Alafiá, contada pela professora Déa, e o depoimento da professora Solange sobre a sua ancestralidade. E vimos também os valores civilizatórios afro-brasileiros. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tropeirismo. Mas como surgiu a figura do tropeiro? Bom, vamos voltar a analisar como é que estava o Brasil naquele período. Quando os portugueses chegaram aqui, eles trouxeram as primeiras cabeças de gado para serem criadas aqui. Só que a estrutura do nosso país era bem precária. Tinham poucos povoados, povoados muito distantes, não tinham estradas. Então, o que acontecia? Para levar esse material para comercializar, ou essas mercadorias para comercializar de uma região a outra, faziam-se as tropas. Era um grupo de homens, livres ou escravizados, que se reuniam e levavam essa mercadoria por longos caminhos. Então, hoje nós vamos entender como é que aconteceu este movimento. Antes das ferrovias, praticamente todo o transporte de cargas era feito por mulas, arregimentadas em grupos mais ou menos numerosos, as tropas, e conduzidas por gente livre ou escrava, mas especializada nesse tipo de transporte, os tropeiros. Foi para a época o transporte mais apropriado, devido à dificuldade de se construírem estradas, à baixa densidade demográfica do país, ou seja, a população era pouca e os vilarejos eram pequenos. A vasta extensão do nosso território, a existência de inúmeras escarpas, rios e outros obstáculos que dificultavam a passagem de qualquer transporte. Era a mula o animal utilizado para o transporte, porque o muar possui qualidades surpreendentes, muito mais resistência para as longas caminhadas e impressionante capacidade de suporte de peso, o que o torna preferido para esse serviço, apesar da sua lentidão. Então, o uso da mula foi essencial para esse transporte, porque a mula era pequena, mas era muito forte e muito resistente. E as tropas andavam devagar, isso até mesmo porque, geograficamente, o percurso era muito acidentado. Então, tinham rios para atravessar, tinham montanhas para atravessar, então era necessário que o animal realmente fosse robusto. E quem eram esses tropeiros? Eram condutores de mula e também comerciantes. Comercializavam animais e também alimentos como o charque entre as regiões sul e sudeste do Brasil. Passavam por muitas cidades do Paraná. E isso foi muito importante para o desenvolvimento das cidades da nossa região, vindo lá do Rio Grande do Sul até a cidade de Sorocaba, em São Paulo. Então, agora, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse mapa. Ele está mostrando o percurso que faziam os tropeiros. Vejam que nós temos 3 cores no mapa. O que será que são essas 3 cores? São os 3 caminhos que os tropeiros fizeram e que eles iam continuamente por essas estradas que eles acabaram abrindo. Então, nós temos em verde o caminho das Palmas, em amarelo o caminho da Vacaria dos Pinhais e o caminho laranjado é o mais importante, foi o primeiro caminho de tropa aberto, que é o caminho de Viamão, aberto em 1728. Agora vamos prestar atenção de onde até onde eles iam? Aqui de Porto Alegre, perto da cidade onde hoje é Porto Alegre, na cidade de Viamão, o caminho do Viamão ia até a cidade de Sorocaba, em São Paulo. Depois nós temos aqui o caminho de Vacaria, que vem de Cruz Alta
até Sorocaba também, e o Caminho Verde, que vem de Palmeira das Missões e Santo Ângelo até Sorocaba. Por quê? Porque nesse período o comércio se dava nas praças das cidades, né? Então a região sul, como tinham poucas cidades fundadas nesse período, para vender a sua produção, acabava tendo que levar o seu produto até São Paulo. Então, por isso que foram feitas esses caminhos ou essas tropas para levar essa mercadoria e assim eles venderem para todo o Brasil. Então, eles saíam da região sul do Brasil para vender o gado aos mineiros. Também, porque nós vamos estudar com a mineração mais tarde, que os mineiros também precisavam ter suas cidades abastecidas. Vamos analisar uma fonte? Vamos fazer uma atividade? Agora eu quero que vocês observem essa gravura de Johann Lorenz Rugendas, é de 1835. Observem, o que será que está acontecendo? O que eles estariam fazendo? Aonde eles estão? Eu vou deixar um tempinho para vocês observarem. Agora, vamos escrever no caderno. Anote as informações sobre essa gravura. O nome do autor, a data em que ela foi feita e o título. Mas não precisa se preocupar, porque eu vou voltar com a imagem para você ter essas informações para responder no seu caderno. Agora, só registre as questões.
Copiaram? Agora, um tempinho para você responder. Conseguiram responder? Agora vamos conferir se as informações estão corretas. O autor, Johann Lorenz Rugendas. A data de 1835 e o título, Caravana de Tropeiros. Um tempinho para você corrigir.
Agora, vamos trabalhar com este mapa. Eu vou deixar um tempinho com ele na tela para você poder observar todo esse trajeto feito pelos tropeiros. Observaram bem? Agora eu quero que você registre para responder depois em seu caderno. Qual é o título deste mapa? E qual é o assunto do mapa? Que informações ele traz para a gente? Um tempinho para você copiar a questão A e B.
Conseguiram copiar? Então agora eu vou deixar um pouquinho o mapa para vocês responderem. Conseguiram responder? Então vamos conferir as respostas. Então, qual é o título do mapa? Caminho das Tropas. E qual é o assunto que o mapa nos traz? A rota dos tropeiros e as cidades que foram se formando ao longo desses caminhos, não é mesmo? Um tempinho só para você conferir. Conferido? Ótimo! Então agora eu quero que vocês observem no mapa e registrem para mim 3 cidades de cada um desses caminhos. Então, 3 cidades que estão no caminho de Palmas, 3 cidades do caminho de Vacarias e 3 cidades do caminho de Viamão. E eu quero que você observe também se a sua cidade, onde você mora, está dentro dessa rota dos tropeiros. Será que os tropeiros passaram pela sua cidade? Então, tempo para vocês copiarem as questões e depois resolverem com o mapa.
Agora vamos observar no mapa para responder. Observaram direitinho? Conseguiram registrar as cidades? Então, eu sei que vocês observaram que muitos caminhos acabam percorrendo o mesmo trajeto, né? E nessa mesma trajetória, essas cidades vão ser as mesmas, né? Pelo menos o caminho do Viamão e o caminho da Vacaria. Agora, vocês observaram se a sua cidade, porque nós não temos estudantes só de Curitiba assistindo a nossa aula, mas se a tua cidade está no caminho das tropas? Então, aqui em Curitiba, nós podemos observar que Curitiba não está no caminho desses tropeiros. Bacana essa atividade, não é mesmo? Então, vamos falar agora do caminho do Viamão, um dos mais importantes e foi o primeiro caminho aberto pelas tropas. E foi muito importante para o desenvolvimento da região sul do nosso país. Os Campos Gerais são, historicamente, o trecho mais importante do chamado Caminho do Viamão. Todas as cidades da região, nascida como pousadas de tropeiro, guardam traços marcantes deste movimento. Nos locais destinados à pernoite, estabeleciam-se negociantes que construíram algum cercado para alugá-lo ao tropeiro, para que os animais pudessem passar a noite sem perigo de se extraviarem. Os pousos foram aumentando e recebendo novos moradores, e assim se formaram as primeiras cidades. A tropa, ela era de propriedade do tropeiro, que ia pelo interior alugando seus serviços, vendendo a capacidade de carga de seus animais a quem necessitasse. Então ele era como um comerciante ambulante. Por onde ele ia passando, ele ia recebendo encomendas, ele ia recebendo até mensagens para ser passada para pessoas de outros vilarejos. Olha que interessante. Às vezes, regressavam ao interior com mercadorias estrangeiras e de outras partes do Brasil, destinadas aos núcleos populacionais espalhados nas mais variadas direções. Nos lugares por onde passaram, os tropeiros deixaram um pouco da sua cultura, como seu modo de falar e os seus costumes. Contavam os seus causos e as suas histórias. Os tropeiros serviam de correios porque eles levavam e traziam as notícias para as pessoas dos pequenos arraiais e vilarejos,
prestavam os primeiros socorros médicos, aceitavam encomendas e faziam às vezes de jornalistas. Então, quando a gente fala em arraial e vilarejos, são as primeiras formações de poucas casas. Uma cidade era muito distante da outra, os tropeiros estavam sujeitos a ter acidentes, não é mesmo? Uma picada de cobra ou de cair, né? Então, eles aprenderam também a como socorrer e acabavam sendo socorredores também das pessoas que moravam nesses vilarejos. As dificuldades do transporte dessas tropas estavam em pequenos acidentes, como animais indóceis, mordidas de insetos e cobras, atoleiros e precipícios, acarretando inúmeras e contínuas demoras, porque eles tinham que parar para socorrer a tropa. E as fugas dos animais, que resultava num prejuízo ao tropeiro, porque o tropeiro ele era dono daquilo que ele estava carregando. Então, se ele perdia algum animal, ele acabava perdendo seu dinheiro também. Olha essa imagem do Rogenda, essa gravura, que também nos mostra como eram esses acampamentos, esses pousos dos tropeiros. Esta é uma cabana feita de palha, improvisada, né, para proteger na noite. E eles também se protegiam dessa forma, como mostra essa gravura de Jean-Baptiste Debré, em que eles faziam como se fosse um cercado com as caixas que eles estavam transportando para dormir numa cabaninha. Olha que bacana, dá para brincar de acampamento tropeiro em casa, não é verdade? E esse caminho das tropas também foi retratado por Ti Lazarotto aqui na Lapa, na cidade da Lapa do Paraná, que é uma tradicional cidade tropeira da nossa região. Então, os tropeiros, eles passaram por várias regiões do nosso estado, eles foram muito importantes para a fundação das cidades e eles puderam observar toda a encantadora natureza da nossa região. Os animais, as plantas nativas, devia ser uma vida muito emocionante. Um dos objetos que nós podemos observar que eram utilizados nas tropas são as celas. Esses são objetos que estão lá no Museu da Cidade da Lapa. E quando a tropa acampava, cada membro tinha uma tarefa a cumprir. Claro, tinha o cozinheiro da tropa, que preparava os alimentos, as refeições, que eram levados nessas bruacas, que eram essas sacolas que iam nas mulas e levavam todo o peso do material da cozinha. Uma das tradições tropeiras que permaneceram na nossa cultura é o feijão tropeiro. E quase sempre a tarefa de cuidar desses alimentos era de um tropeiro mais experiente. E eles faziam as comidas nesses tripés, que é um tripé com uma panela de ferro. Essas são as panelas, o material de ferro fundido que era usado para fazer a comida da tropa. O tropeiro, e que não podia deixar de faltar, era o chimarrão. Lembra da aula dos Guaranis, que nós aprendemos a tomar a erva mate dessa forma com eles? Então, os tropeiros também utilizavam o chimarrão, o poncho, que é esse, como se fosse um cobertor, né? Um agasalho, o lenço, o tradicional lenço e o chapéu tropeiro. Então, vamos embarcar numa aventura? Vamos imaginar que a gente está fazendo parte de uma tropeada? Eu já participei de uma tropeada lá na cidade da Lapa com a minha amiga Jéssica e a família dela, que eles tradicionalmente fazem todo ano uma tropeada de mais de 50 cavalos. Então, eu quero que você se imagine em uma viagem como esta, descrita na aula de hoje. Quero que vocês imaginem que você com uma tropa, o que mercadoria você levaria, aonde você dormiria. Escreve um texto para mim. E não se esqueça, faz uma foto do texto e manda para mim, que eu estou muito curiosa para ver o que você escreveu. Um tempinho para você começar a sua atividade.
Ah, e não esqueça de ilustrar o seu texto. Então, a nossa aula termina por aqui. Fiquem bem e até a semana que vem.